Vamos ver quem vai entrando online. E assim que entrar, nós já vamos começar. Vou acompanhar por esse outro celular aqui. Assim que eu ver o pessoal online. Quero ver se o som está bom. Já temos pessoas online. Aquelas pessoas que tiver entrando e puder falar se o áudio está ok, né? Diga aí, o áudio está ok, tá bom? Que aí nós já vamos começar. Eu vou fazer uma live, vou tentar fazer uma live não tão longa, né? Afinal de contas, eu quero discutir hoje. Na verdade, essa semana eu vou fazer várias lives, tá? Vários vídeos. E eu quero pontuar algumas situações que estão acontecendo dentro da nossa prefeitura, né? Que sempre fala assim, o progresso não pode parar. Eu digo que tem muitas coisas lá dentro que tem que começar a parar, porque tá feio, tá ruim. E isso ninguém fala. Progresso não é só asfalto, progresso tem um monte de coisa aí, mas o mais importante é o que acontece dentro da municipalidade, dentro da prefeitura. Isso eu vou destacar aqui de um setor primeiro, que é da nossa Procuradoria Jurídica, né, do município, ao qual o procurador é o nosso advogado do município, não é advogado do prefeito. Porém, parece que o nosso procurador é advogado do prefeito e não do município. Então hoje eu vou destacar sobre a Procuradoria, depois eu vou falar sobre a Diretoria Administrativa, que o GCE, né, que não está na Prefeitura, comanda. Depois eu vou falar sobre a questão de educação, vou falar também sobre uma questão da APAE, vou falar sobre diversos pontos. E aí depois vocês me digam se algo não pode parar ou tem que continuar, né? Quero deixar aqui que fique, né, anotado que esse é um vídeo como vereador. Afinal de contas, a campanha está por aí, mas o meu papel de vereador continua e eu vou até o fim, tá? Tem várias pessoas aqui, né? Vou dar uma boa noite e logo em seguida já vou começar esse assunto e peço que todos compartilhem. Pessoal, o que eu vou falar aqui é algo extremamente importante, tá? Então compartilhem, que vai ser legal, tá bom? Ao Cleiton Dominique aí, então, boa noite, ao Kevin, a Dilson, ao Carlos, ao Ricardo, meu irmão, um abraço, ao Ed, a Débora, a Fátima, ao Flávio, ao Rony, ao Rogério, ao Deli, enfim. Vou deixar agora meu celular do lado, depois eu dou outros, boa noite a todos, a outras pessoas que vierem entrando. Pessoal, vamos lá. Tem algumas coisas que estão acontecendo já faz um bom tempo e eu não estou gostando e eu estou apertando porque isso não pode continuar. Isso não pode continuar, tá? Vamos lá. Hoje saiu um decreto, tá aqui, ó. Hoje foi publicado o decreto número 74, tá? Vocês podem ver no site da prefeitura, nas publicações, e ele fala o seguinte: fica alterado o artigo 4º do decreto número 18, que faz um retorno, que determina o retorno do atendimento presencial na prefeitura, somente no período das 8 às 18. Então, ou seja, esse decreto alterou esse decreto número 18, ao qual o artigo 4º falava sobre o atendimento presencial. Porém, já faz um bom tempo que eu venho brigando e lutando para que mude o artigo 5º do decreto. Vou ler para vocês o artigo 5º. Diz assim: ficam suspensos todos os processos e procedimentos administrativos em andamento pelo prazo de vigência desse decreto, com exceção dos processos licitatórios. Ou seja, todo tipo de processo administrativo, procedimento, sindicância, está tudo suspenso. Tá? Tá aqui, ó, por causa desse decreto. Mas eu vou falar para vocês que eu acredito, possivelmente, estão querendo salvar a pele de alguém. E são essas coisas de dentro da prefeitura que não pode continuar, tá?
E o doutor Marcelo Pio Pires, que é o nosso procurador, deveria ter uma atenção maior, afinal de contas ele é advogado do município, né? Então eu vou fazer alguns destaques para vocês. Nós temos, para ser aberto na prefeitura, sindicância contra o diretor da saúde, nós temos contra o encarregado da garagem, nós temos contra conselheiro tutelar, nós temos o inquérito civil público, tá? O inquérito civil tá aqui, a cópia dele. Eu vou deixar bem aqui para vocês até poderem ver o número. Esse inquérito civil trata o seguinte: o assunto dele é atos administrativos, improbidade administrativas e violação aos princípios administrativos. Sabe de quem? Da diretora jurídica, a doutora Simone Silva Melcher. Quem representou fui eu, tá? O Ministério Público enviou uma notificação para a prefeitura, abriu uma sindicância contra os fatos ao qual eu coloquei, visto das irregularidades, mas tá parado. Por quê? A prefeitura não quer dar continuidade nos processos de sindicância, procedimentos administrativos, enfim, tá parado. Ou seja, todas as pessoas que trabalham com a prefeitura hoje, que são cargo de comissão, a maioria, estão tranquilos, porque a sua sindicância, o seu processo administrativo não vai andar. E eu pedi para que pudesse fazer o retorno dessas atividades. Afinal de contas, se vão fazer o retorno da atividade do atendimento presencial, por que não fazer o pessoal trabalhar? Ah, tá, porque tem diretor comissionado que está na forca. Ah, porque tem outros cargos também comissionados, está na forca. Bom, isso que não pode continuar. Dentro da prefeitura acontece isso. E sabe que eu fico mais pé? Porque o procurador jurídico, que era para ter uma atenção maior, não tem o senhor Marcelo Pio Pires. E vou dizer mais. No dia 30/9, tá aqui, ó. 30/9 não, desculpe. 39 foi o que ele falou. No dia 9/9, eu fiz uma denúncia para o Marcelo Pio Pires sobre aquele contrato do senhor Marcelo Henrique da Silva, que tinha desde 2017, que faz as atualizações das informações no Facebook da prefeitura, ao qual é amiguinho do senhor Wagner Costa, né, senhor vice-prefeito. Falo que é amiguinho porque os dois já fizeram trocas de status de rede social, o mesmo, e eu tenho a cópia disso, tá? Vocês podem ver fotos deles tudo junto, então são amiguinhos sim. Então eu fiz uma denúncia dizendo o seguinte, que o contrato que ele tem, que agora venceu dia 17, agora vejam, ele teve um contrato desde 2017 e vinha renovando, 2018, 2019, 2020, poderia renovar agora, mas não renovou. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Então eu fiz essa denúncia para o Dr. Marcelo Pio Pires no dia 9. Eu falei o seguinte, o Marcelo Henrique da Silva, que é o proprietário da empresa, não poderia assinar os relatórios do contrato, porque lá na cláusula 10 do contrato dizia que somente por um profissional de relações públicas. Quando eu pedi esse documento via Câmara, não me deram e falaram para eu poder fazer vista na prefeitura. E eu fui lá e peguei todos os relatórios e gozado. Todos os relatórios com a mesma capa, mesma impressão, mesma tinta de caneta assinada. Ou seja, de 2017 a 2020 não teve nenhuma depreciação. Nada. Nada. Mas tudo bem. Aí nós vamos lá no Conselho de Relações Públicas e questionamos o Conselho se o Marcelo Henrique da Silva era inscrito. E sabe o que eles falaram? Que não era inscrito. Ou seja, ele só passou a ser inscrito, aqui ó, dia 28/8. Falou bem assim, ó, o Conselho falou o seguinte, informamos que o senhor Marcelo Henrique da Silva está registrado nesse Conselho sob o número 4633, aprovado pela diretoria dessa autarquia no dia 28/8 de 2020, e que a partir dessa data está apto a exercer as funções de relações públicas. Ou seja, somente a partir do dia 28/8 ele poderia assinar como relações públicas. Mas por que o GCE, que é diretor administrativo e fiscal desse contrato, e também o Dr. Marcelo Pio Pires não viu isso, e mesmo assim o GCE assinou e pagou por uma pessoa que não tinha o conselho, não estava apto, descumpriu o contrato desde 2017, vendo o GCE dando aceite no contrato e pagando. Só que o Marcelo Henrique da Silva só poderia assinar a partir do dia 28 de agosto. E aí eu falei tudo isso pro nosso procurador Marcelo Pio Pires, né, senhor procurador? E sabe o que ele falou para mim?
Ele falou assim pra mim, não, eu vou fazer um parecer disso. Eu vou fazer um parecer disso. Nunca me mandou. Aí, no dia 19/10, depois que o contrato do senhor Marcelo Henrique da Silva venceu, né? Aquele contrato que eu falei que era de 72 mil, ele mandou a seguinte, no dia 19. Nobre vereador, com relação à denúncia realizada no dia 30/9, não foi dia 30/9, foi dia 9/9, tá? Informamos que o contrato foi extinto no dia 17. Assim, e tendo em vista a perda do objeto da denúncia, lógico, ele deixou passar o prazo, né? Infeliz, mas tudo bem. Ante a inexistência de contrato, as eventuais impropriedades alegadas poderão ser revistas, sendo referendadas ou não pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ou seja, praticamente ele falou, agora não posso fazer nada, agora é só com o Tribunal de Contas. Só que no contrato da empresa Mega Vale, que era daqueles do Vale dos Servidores, em 13 dias, o senhor Marcelo Pio Pires iniciou e aí passou todos os passos e fizeram a rescisão contratual dessa empresa. 13 dias, né? Onde vários mercados aí, né, até tinha interesse, enfim, mas romperam. Agora, esse, dos amiguinhos, né, do senhor Marcelo Henrique da Silva, o senhor procurador deixou vencer o tempo, porque ele falou aqui, ó, vista a perda do objeto, né, por causa que venceu o contrato dia 17, não fez nada. Aí eu falo pra vocês, tá certo isso? Não, não tá certo. Agora, pasmem, e eu vou mostrar uma coisa aqui, que eu falei assim, não pode ser. Esses jeitinhos brasileiros não pode ter em qualquer lugar. Afinal de contas, o Dr. Marcelo Pio Pires, como é procurador do nosso município, e é uma pessoa pública, eu fui ver se existia algum jeitinho em outros lugares com o nome dele também, né? Então, o que eu fiz? O Dr. Marcelo Pio Pires tem uma empresa chamada Marcelo Pio Pires, tá? Aqui está como Atlântico Net, lá na cidade de Iguape, tá? Tá aqui. Que por sinal, eu fazendo uma pesquisinha, 2011 tem um processo de execução fiscal, tá aqui. 2014 tem outro processo de execução fiscal, tá aqui. 2019 tem outro processo de execução fiscal. E sabe o que diz nesse processo de execução? Isso é tudo dívida, tá? Para pagar, referente a... Aqui tem assunto de dívida ativa, ISS, imposto sobre serviço, né? Enfim, isso da empresa do Dr. Marcelo. E aí, isso tá público, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar no site do TJ. E aí, verificando o movimento de algum desses processos, tá dizendo a seguinte: provisório, arquivamento provisoriamente, arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º da lei 6.830 de 80. Paro por aqui. Então, ou seja, sabe o que quer dizer esse artigo? Porque está suspenso? Ó, pode ver. A maioria dos processos está aqui, ó, suspenso. Eu falei para vocês o que está escrito no artigo 40. Está escrito assim, ó. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor, ou seja, não acham o devedor, ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não ocorrerá o prazo de prescrição, ou seja, podem continuar cobrando, mas nesses processos aqui, eu tô lendo o que eu peguei do site, tá ali, é que não acharam ele. Não acharam o Dr. Marcelo Pio Pires. Gozado, né? Aí você vai lá na divulgação de doações de campanha eleitoral e você vê aqui, ó, Marcelo Pio Pires. Doador de quem? Doador da campanha do prefeito de Iguape. Aí eu falo, agora acharam, Marcelo? Agora acharam. Aí eu pergunto, será que o jeitinho na nossa prefeitura, de acordo com os interesses não sei de quem, acontece somente na vida pública por aqui? Nesses processos, não acharam ele. Mas para fazer uma doação na campanha, não importa o valor, aí acharam ele. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos responsabilidade. Jeitinhos brasileiros, a gente vê assim, quando eu faço um jeitinho em um lugar, a gente faz jeitinho em outro lugar. É aquela famosa frase da Bíblia que fala o seguinte, quem é fiel no pouco, é fiel no muito.
Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Então não tenho mais nada o que falar, né? Acontece que agora, ao invés do nosso procurador fazer o seu papel de estar prestando, né, o seu serviço para nós que somos do município, afinal de contas, ele é advogado do município, muitas coisas estão acontecendo dentro da prefeitura. E que isso sim não pode continuar, né? Isso sim tem que parar, tá? Isso tem que parar. O que tem que continuar, ou o que não pode parar, é a sua atividade efetiva, né? Então, hoje eu falo para vocês, fico decepcionado com o nosso procurador jurídico, que afinal de contas, para falar de mim, né, por aí, fala, né? Porque eu tenho provas de que falou para uma pessoa num caso lá da Vila Clementina, da Alvorada, não sei para quem viu, né? Sobre um despejo, ao qual fui lá como vereador para ver a situação e foi falar de mim lá. E não adianta falar que não foi, porque eu tenho prova que citou meu nome, tá? Então, para isso, aí, né, o Rodrigo, quando eu liguei, né, para o procurador para falar sobre questões do nosso município, falou em alto e bom tom. Eu não vou atender o Rodrigo, né, o vereador. Pessoal, fala para vocês, isso cria uma crise institucional tão grande, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que não deveria acontecer, entendeu? Então, espero que vocês entendam, e espero que muitos que conhecem, até mesmo tem outros vereadores, falem, principalmente da situação, para puxar a orelha do pessoal lá, fazer certo dentro da prefeitura. Porque hoje, resumindo, nós temos o quê? Um procurador que não está fazendo o que deveria fazer bem feito, tá? Ao meu ver, essa é a minha opinião, tá? Diante de todos os fatos. Nós temos diretor jurídico, doutora Simone, que está com uma corda no pescoço porque tem uma sindicância lá parada, a pedidos do Ministério Público, tá? Tá aqui seu inquérito civil, tá? Nós temos, para ser aberto, sindicâncias para encarregado da garagem, nós temos de diretor da saúde, nós temos de conselheiro tutelar, nós temos de várias pessoas, e qual está parado, e pelo jeito vai ficar parado até o final das eleições. É uma pena, sabe por quê? Porque esses erros estão continuando, e isso tem que parar. Nós temos que trabalhar firme. E eu vou ser Rodrigo, vereador, do início ao fim. Pessoal, hoje eu só queria falar sobre isso, o meu descontentamento sobre esse departamento da Procuradoria do município, tá? Sobre todas essas questões. E durante a semana eu vou falar sobre o departamento administrativo, eu vou falar sobre o departamento de saúde, sobre o departamento de educação e vou citar. E tem coisas, pessoal, que eu vou colocar aqui que vocês duvidam, mas é verdade. Um abraço a todos. Deixa eu ver se alguém colocou alguma mensagem aqui. Se tiver algo a responder, já vou responder antes de dar uma boa noite, tá? Pra gente finalizar, tá? Então vamos lá. Eu parei no Rogério, né? Ao Fernando também, boa noite. A Diva, a Juliana, ao Fagner, a Marli, a Débora, a Tatiana, a Ana Paula, ao Cleiton, ao Adriel, ao Everton e a Débora. Pessoal, também eu vou falar sobre o seguinte. Tem uma questão aqui que fala sobre a cesta básica. Vou falar sobre as cestas básicas também do nosso município. Vou falar sobre os recursos, quase 2 milhões, que a gente não sabe o que está acontecendo com eles, que veio também por causa da pandemia. Enfim, essa semana vai ter várias informações, tá bom? Mas fica aí. E eu digo, isso tem que parar. Isso sim não pode continuar. Um abraço a todos e fiquem com Deus.